Saudações a todos, estamos aqui novamente com mais um vídeo sobre temas filosóficos voltados para o ensino médio, primeiros, segundos e terceiros anos. E hoje eu irei juntamente com vocês analisar duas palavras, que é episteme e doxa. São duas palavras muito importantes que elas estão associadas a algum tipo de conhecimento. Por exemplo, a episteme, ela é aquele conhecimento científico, é o conhecimento comprovado pela experiência. Já a doxa é apenas opinião, ela não é o conhecimento. Então, ou é um conhecimento, mas ela tem algumas características que a diferem da episteme. Então são duas formas de conhecimento que nós iremos analisar: o conhecimento epistêmico ou científico e o doxa, que é apenas a opinião. O ato, então, a episteme é o conhecimento, é o ato de conhecer, é ter a noção de algo, né? Então, no decorrer da história, vários historiadores, pensadores da educação, pedagogos, sociólogos e filósofos, eles procuravam estabelecer parâmetros científicos para os determinados temas que eles abordavam. Mas a modernidade, ela ficou marcada com a passagem do conhecimento religioso para o conhecimento científico. É o momento onde a religião deixa de ser a única a explicar a realidade das coisas, ou deixa de ter a verdade absoluta, a única verdade, para que a ciência ela possa ter sua vez, ter sua voz e poder se firmar em relação ou em oposição, muitas vezes, ao pensamento religioso. Lembrando que o conhecimento ou a ciência, ela não tem a pretensão de substituir, de anular a religião. Não, são apenas áreas ou caminhos diferentes que ambas percorrem para explicar a realidade da coisa, ou das coisas à nossa volta. Então a religião ela passa a percorrer um caminho e a ciência livre da religião ela percorre outro caminho. Então a palavra cognoscere do latim significa conhecer, ou ato de conhecer. E desde os filósofos antigos o tema do conhecimento é abordado e sua busca incessante para conceituá-lo. Então Platão vai colocar voz na boca de Sócrates, perguntando o que pode ser conhecido e se é possível um conhecimento absoluto. Então Sócrates ele vai dizer que é preciso conhecer primeiro a própria ignorância, para que depois nós tenhamos a condição de ter algum conhecimento. Então o conhecimento da nossa própria limitação e da nossa própria ignorância é o primeiro dos conhecimentos, para que a partir dele nós tenhamos outros. Platão, na teoria da forma, ou na teoria do conhecimento, que ele vai dizer sobre os dois mundos, o mundo perfeito e o mundo imperfeito, ele vai dizer que o mundo perfeito, ou o mundo das ideias, ele é apreensível pela inteligência. Já o mundo sensível, que é aquele mundo que nós vivemos, é o mundo imperfeito, é o mundo transitório, é o mundo passageiro, ele é perceptível pelos sentidos. Então, das formas ou do mundo perfeito, é possível ter o conhecimento verdadeiro, ou ciência, pois são eternas e imutáveis. Já do mundo sensível, só é possível nós termos crença ou opinião, porque nós vivemos num mundo que tem mutabilidade, que é corrupto e que varia muito. Então não podemos ter base de conhecimento neste mundo que está sempre mudando, corrupto e imperfeito. Então
podemos dizer que quem possui conhecimento, possui o conhecimento das formas, e quem possui crença ou opinião, contempla somente o sensível. Aristóteles, ele vai discordar de Platão, porque Platão concebe os dois mundos e Aristóteles vai fazer críticas em relação a isso. Para Aristóteles, nós vivemos no mundo e é este o mundo que nós temos experiência, é aqui que as coisas acontecem. Então, há 3 tipos de conhecimentos para Aristóteles. O primeiro, que é a experiência, ou conhecimento sensível. O segundo é a técnica, é o saber fazer, é aquilo que o homem passa a dominar, é aquilo que o homem cria da natureza em seu favor. Para o homem criar um objeto, ele precisa ter a técnica, ele precisa aprender a técnica, desenvolver a técnica de construir as coisas. E um terceiro conhecimento é a sabedoria ou sofia, único tipo de conhecimento que vai determinar a causa primeira de todas as coisas. Então, Aristóteles ele deu muita importância ao conhecimento empírico ou episteme. Já no século XV, Nicolau de Cusa, que foi cardeal, foi administrador, filósofo alemão, ele vai indagar até onde o conhecimento humano pode chegar. Ele vai dizer que nós somos uma mente finita e que nós ignoramos o infinito, mas mesmo assim queremos compreender o infinito, ou seja, aquilo que nós jamais teremos condições de compreender. John Locke, que viveu entre 1632 a 1704, ele vai criar aquele conhecimento a posteriori. Por quê? De acordo com Locke, nós nascemos sem nenhum tipo de conhecimento. Como uma folha de papel em branco é o nosso cérebro. A partir da experiência, a partir das sensações que os nossos sentidos captam e da experiência que nós temos com o mundo, é que nós vamos aprendendo e que o nosso cérebro vai recebendo as informações e vai sendo preenchido pelo conhecimento. Portanto, é um conhecimento a posteriori, ou após a experiência. Já Immanuel Kant, ele não nega a importância da experiência, mas ele vai dizer que alguns conhecimentos, eles são a priori. Nós já nascemos com ele, não precisamos passar pela experiência. Então, a episteme ou o conhecimento científico, ela é oposta à opinião, à doxa. Por quê? A episteme, ela tem graus de certeza, ela tem evidências, ela tem grau de certificação. Um dado conhecimento, ele é admitido como científico depois que ele atinge certo padrão de certeza, de evidência. Só assim que ele passa pelo método científico e se torna ciência. Todas as possibilidades, teorias ou hipóteses, elas passam pelo processo de comprovação, isso na ciência, através de exaustivos testes de comprovação, de pesquisas e experimentos. Então a ciência, ela trabalha com seriedade, ela trabalha com credibilidade. Para algo ser anunciado, como ciência, teve uma série de fatos anteriores que levaram a essa certeza. Os testes, as comprovações, enfim, que nos dá confiabilidade naquela conclusão em que se chegou. Já a doxa ou opinião, ela tem certas características. Ela é incerta, tem incertezas, falta de clareza, inexatidão, inconstância, muda suas características ao longo do tempo e é fundamentada na crendice popular. Então, olha só, a doxa, ela não passa pelo crivo da ciência, porque ela é a crendice, é aquilo que é passado de geração para geração, é um conhecimento que passa
de uma geração para outra, mas não se comprova aquilo que se está falando. Já a ciência não. A ciência, ou a episteme, o conhecimento científico, ela passa por uma série de testes, de sistematização, que vai dar o veredito final de maneira positiva. Exemplos de conhecimento do senso comum. Por exemplo, as plantas medicinais, que geralmente alguém da família tem sempre uma receita para o resfriado, para uma dor de garganta, pega determinada planta e faz um chá, mas a pessoa não sabe dizer as propriedades medicinais daquela planta. Ela não sabe a eficácia, onde ela combate no nosso organismo, enfim, onde ela combate as doenças. Diferentemente do conhecimento científico, que o medicamento ele é testado, aprovado, e ele é passado por experiências até ele ser liberado para uso coletivo. Então os filósofos, eles sempre buscam o conceito, né, do concreto e do abstrato. Conhecer para quê? Para desmitificar e ter uma melhor compreensão da nossa existência. Então, conhecimento, ou melhor, ciência, ela não é opinião, ela é conhecimento. Então, muita gente dá opinião, mas a opinião ela não tem o peso do científico, porque ela não é colocada à prova, não é testada, ela não é verificada, como faz a ciência. A ciência, ela, quando chega a divulgar algo, quando chega a publicar algo, é porque ela já está devidamente com créditos, com credibilidades o suficiente para ela ser divulgada. Então, conhecimento científico ou episteme, ela é oposta ao conhecimento doxa ou opinião. A doxa ou opinião, qualquer um pode dar a sua, mas o conhecimento científico não. Ele é um conhecimento aprofundado, academicista, enfim. Existe uma diferença enorme entre aquilo que as pessoas falam, a opinião dada de um fato científico. Eu agradeço vocês e voltarei em breve com mais vídeos. Um abraço a todos.